para um melhor entendimento do processo evolutivo da humanidade terrestre. O sentido da palavra profeta é o porta-voz, isto é, mensageiro, encarregado por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Eram inspirados por Deus e tinham uma missão essencialmente espiritual no seio do povo, agindo como guias. Agiam movidos por revelações oníricas, visões ou inspirações diretas. Foram verdadeiramente importantes para o judaísmo. Ao estudarmos o judaísmo e o cristianismo, temos de referir estas personagens significativos que detinham a inspiração da espiritualidade superior. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou os espíritos, perguntando qual o caráter do verdadeiro profeta. Aqui obteve a seguinte resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Um dos aspectos da missão do profeta é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudente, cifrada, qual o planejamento divino estabelecido para a marcha progressiva da humanidade terrena, a fim de demonstrar que o homem é, na sua essência, um espírito imortal neste contexto cósmico e não um ser puramente material, perecível. O aspecto principal da sua missão é instruir. O profeta é um instrutor, um educador, mas não um educador no sentido intelectual. É um educador que ensina a lei de Deus, que ensina os padrões morais da lei divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 4, 5 e 7, falam-nos sobre a missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinónimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Para o vulgo ignorante, digamos, para o povo ignorante, todo fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenómeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação da lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenómenos incompreendidos até ao presente. Ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. A profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos
que ainda não aconteceram. Muitos temem até mesmo conhecê-las porque elas parecem assombrar o futuro, enquanto não são interpretadas corretamente. Desvelam o que há de vir e que é consequência de atos praticados no passado. Lei de causa e efeito a funcionar. Ao longo da história, houve um grande número de profetas bíblicos ligados ao judaísmo. Esses profetas bíblicos foram classificados como profetas maiores, profetas menores e profetas oradores. A designação de profeta maior ou menor se refere ao tamanho da sua obra literária. Já os profetas que não produziram textos que compõem o canone bíblico são geralmente chamados de profetas oradores. Entre esses tivemos Elias e Eliseu. Baruque, que é o profeta que vamos apresentar nesta hora. Baruque, filho de Néria, escriba ou secretário do profeta Jeremias, era um homem erudito, de nobre família, tendo servido fielmente o profeta Jeremias. Pelas instruções de Jeremias, escreveu Baruque muitas das profecias daquele profeta. Uma ocasião, Jeremias estava impossibilitado de se deslocar e ordenou a Baruque que se dirigisse ao povo e gentes de Judá no templo e lesse as profecias que ele lhe ditou, para que, as ouvindo, talvez eles dirijam súplicas ao Senhor e se convertam dos maus caminhos, porque grande é a indignação e grande o furor com que o Senhor ameaça este povo. Quando Joaquim, rei de Judá, leu os documentos, foi grande o seu furor e mandou que fossem presos os dois. Mas o Senhor os escondeu. No capítulo 45 do livro de Jeremias, lemos também a mensagem que Jeremias tinha para Baruque, em que dizia: palavra que o profeta Jeremias dirigiu a Baruque, filho de Néria, quando escreveu estes oráculos, ditados pelo profeta no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Isto te diz o Senhor, Deus de Israel, para ti, Baruque. Tu exclamas, desgraçado de mim, pois o Senhor não faz mais de acrescentar dor à minha dor. Estou cansado de gemer e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás. Assim fala o Senhor. O que eu tinha construído, eu destruo, e o que eu tinha plantado, eu o arranco. E isto em toda a terra. E tu pedes para ti grandes favores. Não os peças, porque vou enviar desgraças sobre todas as criaturas. Oráculo do Senhor. Mas dar-te-ei a vida como um despojo em qualquer lugar para onde fores. Na Bíblia Sagrada temos o livro denominado com o nome Baruque, que faz parte da famosa coleção deuterocanônica, ou seja, aquele grupo de livros que entrou um pouco mais tarde para o canone da Bíblia. Lista de livros considerados inspirados, que são Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1º e 2º livros de Macabeus e Baruque, além dos trechos de Daniel e Éster. O livro está dividido em 4 partes. A primeira, a apresentação histórica. A sua escrita remonta ao tempo do cativeiro da Babilónia, que é o nome usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilónia por Nabucodonosor II, no ano 598 a.C.,
em que Jerusalém foi sitiada e o jovem Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e grande parte da nobreza, os oficiais, militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio em Babilónia. Na segunda parte, Baruque convida a uma liturgia penitencial que respeita a confissão de pecados, mostrando o comportamento respeitoso do povo eleito para com o Senhor ao longo de sua história. Toda a recordação da vida passada não tem outro fim senão o de advertir, repreender e corrigir o povo. A liturgia penitencial que o relato sugere se mistura de beleza e dor. Quando apresenta os deportados reunidos na presença de Baruque, ouvindo as palavras do profeta acerca de Jerusalém. Todos começaram a chorar, a jejuar e a fazer preces ao Senhor. A comunidade sensibilizada com tal relato faz uma coleta e envia a Jerusalém junto com alguns dos vasos sagrados, outrora tirados do templo e recuperados por Baruque. Oportunamente, Baruque pede a oração de seus compatriotas pela vida longa do rei Nabucodonosor e do seu filho Baltasar. A oração pelos líderes opressores é entendida a partir da compreensão de que Deus está usando a Babilónia para corrigir o seu povo. Para o povo exilado, Baruque também pede preces, na certeza que a Babilónia é instrumento de Deus para a sua correção, pois tendo corrompido a aliança com o seu Senhor, sofria com justiça os castigos de Deus. Reconhecida a infidelidade, o povo suplica a clemência do Deus libertador, recordando seus grandes feitos na história. Não apela para a sua justiça nem para os grandes feitos de seus antepassados. Confia unicamente na misericórdia divina, capaz de socorrê-lo. E tomando por base a lei, o autor recorda o endurecimento daquele povo que insiste em desobedecer ao Senhor, destes templos mais antigos. Segue-se uma terceira parte composta por uma meditação sobre a lei, complementando a liturgia penitencial e reforçando a fidelidade a Deus, fidelidade nem sempre encontrada em seus parceiros de aliança. Ao exaltar o valor das Escrituras, lei e profetas, Baruque recupera a necessidade da renovação, convidando à meditação dos mandamentos da vida, para aprender a prudência e fazer suas promessas ao Deus de aliança. No final do livro de Baruque, encontra-se a carta que Jeremias enviou aos cativos que iam ser deportados para a Babilónia, a comunicar o que Deus lhe tinha mandado, advertindo o povo contra o perigo da idolatria, o culto aos falsos deuses. O livro de Baruque, lido e meditado, tem muito a oferecer. Baruque nos convida à conversão, a voltar para o Senhor, para Deus, de coração simples e sincero, a repensar-me o valor das Escrituras Sagradas, ditas como lei, e os profetas. É quando a insistente voz do profeta escuta Israel, os mandamentos da vida, presta atenção, aprenda a viver. São ensinamentos que precisamos de estudar, procurar compreender, não é? Porque são
estes ensinamentos que nos traz este profeta, como outros, não é? Estão todos baseados no nosso desvio, no desvio da nossa conduta, não é? Para com as leis divinas. Precisamos de estudá-las, não é? Meditar, para que nos possamos alinhar e nos acertarmos mais para com essas leis, a fim de que um dia possamos gozar da verdadeira vida. Espero que esta apresentação deste profeta tenha sido útil na compreensão do Primeiro Testamento, não é? Na compreensão da vida destes personagens, e que e pronto, e vou encerrar passando à segunda hora.